Sinergia, fone 3879-3011. Acesse www.sinergia.org.br. Este é o Floripa em Foco ao vivo do Sinergia, que é o Sindicato dos Eletricitários aqui de Florianópolis e região. O Sinergia está ao vivo conosco aqui no Floripa em Foco da TV Comunitária, toda quinta-feira, entre as 2h30 e 3 horas da tarde, ao vivo, né? Porque todo dia, a partir das 22 horas, tem a reprise do Floripa em Foco. E transmitimos pelo canal 4 da NET Florianópolis e também em tempo real pelo www.tvfloripa.org.br para todo o mundo. E é com muito prazer que o Sinergia recebe hoje uma convidada muito especial, você já vai entender por quê. A nossa nova amiga da TV Comunitária, a Maria Lúcia Fatorelli. Tudo bem, Fatorelli? Tudo bem, obrigada. Imagina, como é que você é chamada? Fatorelli, Maria Lúcia, Mari, Lúcia, Fatorelli. Fatorelli. Vou ter chamado de várias coisas, então. A Maria Lúcia Fatorelli, ela é da ONG Auditoria Cidadã da Dívida externa, da dívida interna. Vamos entender um pouco a partir de agora. Que ONG é essa que você participa? Dívida-auditoriacidadã.org.br. Quando é que ela nasceu, querida? Na verdade, não chega a ser uma ONG, é um movimento social, uma associação sem fins lucrativos, que nasceu a partir da própria participação popular naquele grande plebiscito que foi realizado no ano 2000, sobre a questão da dívida, então dívida externa, né, em todo o país. Mais de 6 milhões de brasileiros participaram, esse plebiscito foi feito em mais de 3.400 municípios em todo o país. E uma das perguntas desse plebiscito era justamente, você concorda em continuar pagando a dívida sem realizar a auditoria prevista na Constituição Federal? Foi previsto uma auditoria, né? Sim, a Constituição de 88 prevê a realização da auditoria da dívida. Está prevendo até hoje ou foi feita? Está prevendo até hoje, porque ela nunca ocorreu. Então, por que será? Não é que não aconteceu? Então, de fato não há transparência, não é, em relação a essa dívida, que ano passado absorveu quase a metade dos recursos do orçamento da União. Metade, né, de tudo, toda a nossa riqueza produzida em 2010 foi só para pagar juros e dívida. Juros e amortizações. Em termos federais, o orçamento da União é como imagina uma caixa d'água que recebe todos os tributos que todos nós pagamos, né? E às vezes as pessoas acham que elas só pagam aquele imposto que vem descontado no contra-cheque. Não, pagam muito tributo embutido em tudo que consomem. Quando acendem a luz, quando usam o telefone, tomam uma condução... Compra sabão em pó, qualquer coisa, imposto. Qualquer item tem tributo embutido. Até então, tem o pessoal que fica denunciando que não sei o que é 45%. Parece que os impostos foram criados agora depois do governo Lula para alguns, né? Mas paga-se imposto e vai tudo para essa caixa d'água. Vai tudo para aí. E também os recursos obtidos em novas emissões de títulos, enfim, o orçamento... ele é composto por todas as receitas da União, não é? O lucro das estatais, tudo vai entrando aí nessa caixa. E de tudo isso, né, que compõe o orçamento federal, 44,93%, ou seja, praticamente 45%, no ano de 2010, foram destinados para pagamento de juros e amortizações da dívida. É o quadro que está na telinha aí, você pode ver, Maria Lúcia. Ó, esse que está em amarelo, 635 bilhões foi para pagar juros e amortizações da dívida. E vejam que a pizza inteira seria a caixa d'água, né? 100% da arrecadação. É 1 trilhão 414, a caixa inteira. 1 trilhão 400. 635, 45% só para pagar juros. Pois é, e aí você vê todas as injustiças aí refletidas. Por exemplo, aquela parte azul ali no alto, né, a transferência para estados e municípios. Sim. Foram 9,24% para todos os 27 estados e mais de 5 mil municípios. Como é que pode, né? 1/5 do que foi para pagar juros e amortizações da dívida, não é?
foi o repasse feito pela União a todos os demais entes federados. Obrigado, não é? Pedro. E isso que os municípios são muitos municípios e todos recebem muito dinheiro, Isso. muito pouco do que precisavam, Isso. mas isso é 20% do que foi pago em 2010. Para juros e Meu, amortizações. é impossível dimensionar quanto dinheiro é isso, não é? Exato. E, por exemplo, saúde, não é? Que é um Saúde. problema em todo o país. A saúde recebeu 3,9%. 3,9%. E para pagar aposentadorias, manter hospitais, pagar folha de funcionários, médicos, investimento na saúde, 3,9% em 2010. Sim, só as aposentadorias que vão separadas aqui. Vão nesses 22%, mas por isso é que a Previdência no Brasil ela é tão atacada, porque ainda é um setor que tem um volume de recursos, mas aí você olha assim, 22%, mas quantas pessoas são atendidas né? aí? Não é? Vários municípios brasileiros têm um estudo muito importante da ANFIP, Associação dos Auditores Fiscais, que faz um estudo, uma enorme quantidade de municípios brasileiros tem a sua economia movimentada a partir do recebimento desses benefícios dos aposentados. Uhum. Então, são cerca de 80 milhões de brasileiros, se contarmos inclusive as pensões. 80 milhões de pessoas de brasileiros são beneficiados atendidos aqui nesses 22%. E do outro lado, né, a dívida, 45%. Né? A sociedade tem direito de saber que dívida é essa. Como essa dívida surgiu? Quem se beneficiou? Quanto nós recebemos? Quanto já pagamos? Por isso nosso movimento, né, a nossa associação, a Auditoria Cidadã da Dívida, procura levantar esses dados, refletir de forma transparente, como esse gráfico que você mostrou, porque se você for pesquisar, não é, por exemplo, no CIAF, que é esse sistema de contabilidade disponível lá na página os dados do Congresso, governo mesmo, do CIAF, é muito complicado de entender. Uma planilha te manda para outra, te manda para outra. Então, nosso movimento procura fazer isso, procura traduzir levantar em miúdos para as pessoas poderem entender. Isso, e para também democratizar essas informações, porque afinal de contas, quem paga a dívida? Eu, você que está sentado aí assistindo. Todos nós pagamos de duas formas. Pagamos com a carga tributária elevada que é praticada no Brasil, e pagamos também com a ausência dos serviços públicos que buscamos e não encontramos. Buscamos uma escola de qualidade para colocar os nossos filhos e não encontramos. Buscamos saúde pública, saneamento, segurança. Tudo que falta, esgoto, tudo. É porque o recurso está sendo subtraído para pagar uma dívida que ninguém sabe dizer que dívida é essa. Ninguém sabe dizer. Mas essa dívida que está se pagando é tudo dinheiro que os militares pediram emprestado, que o próprio Lula talvez tenha pedido. O Brasil pediu emprestado para investir, para construir Transamazônica, para fazer a Beira-Mar Norte aqui em Florianópolis. É tudo dinheiro que foi para investimento. É isso? Uma parte muito pequena. Uma parte muito pequena. Ano passado, em 2010, foi concluída em maio uma CPI da dívida pública na Câmara dos Deputados, uma comissão parlamentar de inquérito que investigou a dívida pública desde a ditadura militar, desde a década de 70. Não é a auditoria que a Constituinte de 88 prevê, foi feita só uma CPI. Uma CPI, uma investigação. E o que ratos e lagartos saíram dali, Fatorelli? Pois foi um processo muito complicado, porque todos sabem como as forças políticas estão se organizando no Congresso atualmente. Ano passado era a mesma coisa, né? Então, essa CPI começou em agosto, finalzinho de agosto de 2009, encerrou em maio de 2010. Foi feito um relatório paralelo pelo deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, que foi também o relator? Ele não foi o relator, ele foi o proponente da CPI. E depois ele foi o parlamentar mais atuante nessa CPI também. Ele fez um relatório paralelo, porque o relatório oficial, infelizmente, não retratou bem a situação, então ele fez esse relatório paralelo, aproveitando todas as análises técnicas, que inclusive eu tive a oportunidade de
assessorar e ajudar nessas análises técnicas. Então, o deputado Ivan Valente compilou todo esse material, todo esse levantamento técnico que foi feito da dívida pública desde a década de 70, tanto da dívida externa como da dívida interna, e hoje esse relatório está no Ministério Público Federal, porque foram apuradas, apontadas diversas ilegalidades. E ilegitimidades também, falta de transparência, falta de cumprimento a preceitos constitucionais, legais, de toda a ordem. Então, todo esse material está agora a cargo do Ministério Público para investigar. E a principal conclusão dessa CPI foi exatamente a ausência de contrapartida real dessa dívida. É uma dívida que, se somarmos a interna com a externa, porque tem que somar mesmo, porque a interna hoje, ela é externa, porque nós não temos controle de capitais e os estrangeiros vêm aqui comprar os títulos da dívida interna. Então, a gente tem que falar hoje em dívida pública. Se somarmos a interna com a externa, nós temos hoje uma dívida de quase 3 trilhões de reais. Meu Deus, 3 trilhões! 3 trilhões de reais. Né? E o pior, o mais grave, é que o Brasil pratica as taxas de juros mais elevadas do mundo. Atrai gente para vir especular. Então, nós transformamos o endividamento público brasileiro num processo de especulação que faz com que a dívida cresça como uma bola de neve. Não é? Então, a ausência de contrapartida é exatamente isso, é uma dívida que foi crescendo a partir de mecanismos meramente financeiros, transformações, emissão de dívida para resolver qualquer problema, como o do PROER, lá durante o governo Fernando Henrique, foi feito um salvamento de bancos. Como que o Brasil salvou bancos lá? Emitiu dívida e salvou os bancos, jogou esse dinheiro nos bancos. Agora, recentemente, nós estamos emitindo dívida, as taxas de juros mais elevadas do mundo, para acumular reservas internacionais, para investir em títulos da dívida norte-americana que não pagam nada para o país. E que vai falir. Então, provavelmente. Esses mecanismos é que são os responsáveis por esse crescimento absurdo da dívida. Nossa, eu já me deu o calor de só ouvir esse pedacinho. Estamos aqui com a nossa amiga Maria Lúcia Fatorelli, que apesar desta... Fica bem no vídeo, hein? Já tem opção de profissão aí. Que apesar disso tudo, já se aposentou na Receita Federal depois de quase 30 anos de serviços prestados, né? E você é formada em que? Economia? Em administração, ciências contábeis e voluntária da luta da Auditoria Cidadã. Voluntária da luta da Auditoria Cidadã, vejam bem. E já rapidamente também participou da dívida, do levantamento da dívida oficial do nosso vizinho Equador. Sim, né? foi uma auditoria oficial. E que reduziram 80%. 70%. Não vamos roubar, né? 70% da dívida do Equador era podre, deu para não pagar. Meu Deus, ó, quanto dinheiro sobrou para investir nos equatorianos. Exato. Né? E você está aqui em Florianópolis, nos dando o prazer dessa visita, né? A convite do Sindicato dos Bancários, do Sindicato dos Eletricitários, do MST, da Consulta Popular, que é uma ONG interessante aqui, do IELA, que é o Instituto de Estudos Latino-Americanos aqui da Universidade Federal, e também da ING, Indivíduos Não Governamentais. Essa eu não conhecia, estou conhecendo agora. Esse povo todo convidou a Fatorelli para vir falar dentro do seminário Economia Política e Dívida Pública Brasileira. Dívida Pública, que é o nome que te citaste agora. É um seminário que está acontecendo nesse momento aqui no andar de cima. Você vai palestrar amanhã, inclusive sexta-feira, né? E vai ser gravado, viu, Fatorelli? Vai ser gravado e a gente vai botar aqui na TV comunitária para que todo mundo, né, o gostinho que está sentindo agora, possa se deleitar depois com uma palestra mais longa. Quem quiser assistir esse seminário Economia Política da Dívida Pública Brasileira, entrada gratuita aqui no auditório do Sinjusc, na Avenida Mauro Ramos 448, centro de Florianópolis. Aproveite, porque você vai ficar de cabelo em pé de saber o quanto estão roubando da gente. Vamos para um breve intervalo, querida, e a gente já volta para a segunda parte do Floripa em Foco do Sinergia aqui na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença.
Este é o Floripa em Foco ao vivo do Sinergia, o Sindicato dos Eletricitários aqui de Florianópolis e a região, que acontece ao vivo às quintas-feiras entre as 2h30 e 3 horas da tarde. E à noite tem a reprise. E a nossa convidada, que dá prazer da visita, né? Mas as notícias que traz é de perder a fome, né? A nossa amiga Maria Lúcia Fatorelli, que é aposentada da Receita Federal, entre outras coisas, e está aqui em Floripa para falar num seminário, né, sobre economia política e dívida pública brasileira. A gente vai gravar a sua palestra na íntegra para deixar aqui na TV comunitária rodando para que quanto mais pessoas tomem consciência, né, melhor vai ser a nossa vida. Meu Deus do céu, você estava falando aqui no intervalo, então, que nessa CPI que teve em 2007, 2008, que o deputado, excelente deputado do PSOL, o Valente, lá de São Paulo, né? Como é que ele conseguiu, né, emplacar uma CPI? Mas, enfim, o que você ajudou a levantar as coisas todas, né? E, na verdade, saber da dívida externa no tempo do regime da ditadura militar foi difícil saber porque estava tudo meio escondido, não se teve acesso aos arquivos. E aí, em 83, tudo que era público, o governo comprou, a dívida agora é nossa, foi feito títulos. E, no fim, esses títulos foram dados depois para comprar nossas empresas estatais que o Fernando Henrique privatizou. Quer dizer, roubaram-nos 18 vezes, não foi nenhuma nem duas, foi 3 vezes que nos roubaram. E não foi pouco, né? Não. 635 bilhões, 2 bilhões por dia. Em um ano. Durante um ano inteiro sangrando. E em 2011 vem mais, né? Pode passar dos 50% o valor que a gente vai ter que dar para o sistema financeiro em nome dessa dívida. Exato. Quer dizer, não precisa mais golpe militar, não precisa União Europeia, não precisa Grécia, não precisa nada. Tendo banco, né, já está todo mundo escravo. Pois é, aqui no Brasil não se admite que nós estamos numa crise da dívida, né? Ah, ninguém fala, ninguém Não admite. se admite, mas na realidade nós estamos sim numa crise da dívida. Se não estivéssemos, o que justifica você dedicar a maior parte do orçamento para pagar uma dívida? O que justifica praticar os maiores juros do mundo? O que justifica uma carga tributária elevadíssima sem a contrapartida em bens e serviços? Falta de controle de capitais. O que é essa falta de controle de capitais? Falta de controle de capitais é essa liberdade que os bancos têm de trazer os recursos aqui para comprar os nossos títulos e sair na hora que eles quiserem. Sem pagar imposto, sem não pagar? Isentos de impostos, porque em 2006, justamente quando o dólar começou a cair e o investidor externo passou a trazer montanhas de dólares para comprar os títulos da dívida brasileira, porque além de ganhar com os juros mais altos do mundo, ainda ganham com a variação cambial, com que eles ganham transformando dólar em reais. E no final de um período o dólar está caindo e o investimento aqui crescendo com os juros. Eles trocam. Em 2009, por exemplo, o ganho de um investidor que entrou em 1º de janeiro e saiu em 31 de dezembro foi de quase 50% em um ano. Nenhum outro lugar no planeta é essa mamata. Claro que não, mas alguém pagou por isso, não é? E tudo isso está passando a fazer parte da dívida pública que eu devo, você deve, todo cidadão brasileiro deve e está pagando caro por ela, né? Como nós mencionamos, tanto com a carga tributária como com a ausência de saúde, serviços. Educação, segurança, transporte, etc, etc. Pois é, então é muito importante que as pessoas passem a conhecer esse problema, porque nós estamos vendo o que está acontecendo agora na Europa. Na Grécia, não é? né? Principalmente, a Grécia está sendo colocada como foco, mas o mesmo problema está acontecendo na Irlanda, em Portugal, na Espanha com mais de 20% de desemprego, suicídio em massa de jovens. Suicídio em massa. Notícias que não estão chegando aqui, mas a gente que tem conhecimento e relação com movimentos sociais de lá, porque as comissões de auditoria cidadã estão se formando em vários países da Europa. Que bom! Para desvendar isso, porque o que aconteceu lá? Os bancos entraram em crise em 2008 e as nações tomaram a decisão de maneira secreta, com base em documentos secretos, de salvar os bancos. Como que elas salvaram esses bancos? Emitindo dívida pública.
3 anos depois arrebentou, o orçamento já não aguentou e agora está aí toda essa crise e ninguém mais fala da origem dessa crise localizada no sistema financeiro bancário. Todo mundo só fala da crise da dívida soberana, dívida dos países, mas não é bem assim. Quem causou não aparece, o pai da criança, eles não dão o nome. O responsável, né, real por essa situação. Então, por que a auditoria está sendo interessante lá também? Para desenrolar esse novelo, chegar na origem e estabelecer um processo mais justo, né? E aqui no Brasil, em primeiro lugar, trata-se de uma questão de respeito à nossa Constituição, que prevê auditoria e nunca foi realizada. Em segundo lugar, respeito à sociedade em geral, porque quem paga essa conta tem direito, no mínimo, de saber como que essa dívida chegou, onde chegou. Esse absurdo. Não é? E continua crescendo. Em 2009, em 2010 pagamos 635 bilhões, que foi 45% de toda a nossa riqueza. Em 2011 vai ser 50%. E 2012 pode piorar ainda? Sim, porque os juros aqui no Brasil são tão elevados. Para fechar, Fatorelli, que já esgotou o tempo, são tão elevados os juros São aqui. tão elevados os juros, né, que nós acabamos tendo que emitir mais dívida para pagar os juros. Então a dívida não para de crescer, né? Você não, na verdade, essa amortização ela é substituída por uma nova emissão de dívida e ainda mais emitindo dívida para pagar juros, o que chega a ser até ilegal, absurdo. Mas é isso que está sendo feito. Meu Deus do céu! Olha, se você quer ouvir mais a Maria Lúcia Fatorelli, dá tempo ainda nessa sexta-feira, dia 4, o dia inteiro aqui no auditório do Sinjusc, que é o Sindicato dos Servidores no Poder Judiciário aqui de Santa Catarina, o Sinjusc, que está na Mauro Ramos, número 448, bem perto do Instituto Estadual de Educação. Entrada gratuita a partir das 8h30 da manhã. Venha com café tomado, porque vai doer o estômago com o que você vai ouvir da Maria Lúcia Fatorelli, que é da Auditoria Cidadã da Dívida. Esse movimento de pessoas legais, você pode ver na cara dela, né? O tipo de pessoa que é. Não é aqueles políticos que ficam fugindo do CQC, malufando, entre outras coisas, né? Aqui a gente fala mesmo, damos nome aos bois mesmo, Maria Lúcia. www.dívida-auditoriacidadã.org.br, está tudo compilado, inclusive esse gráfico escabroso, né? Esse aí que o Fernando botou agora de novo, para você entender, né? Entre lá, conheça, porque o dia que você conhecer, você vai tirar a bunda da cadeira e vai fazer alguma coisa junto com a gente para esse país melhorar. Isso. Quer mandar algum recado, um abraço para os seus familiares que ficaram lá em Brasília, ou algum recado para a população que nos ouve, para fechar, querida? Não tem saída sem luta. Nada vai cair do céu. O Brasil é um país maravilhoso. Hoje, a manchete do Valor Econômico é que nós caímos ainda mais no IDH, índice medido pela ONU, que mede a desigualdade social, né? O Brasil, apesar de ser a 7ª maior economia do mundo, agora é o 84º em respeito aos direitos humanos. Alguma coisa está errada aí. Tem muita coisa errada. E uma das questões responsáveis por essa desigualdade social profunda num país tão rico como o nosso é esse problema do endividamento público. Então eu gostaria que mais pessoas se envolvessem nessa luta, tomassem conhecimento. Todos os nossos estudos são publicados na nossa página, que já foi anunciada, www.auditoriacidadã.org.br. Ajudem a divulgar, tomem conhecimento e participem dessa luta, que é uma luta aberta a todo cidadão brasileiro. Obrigado, querida, pela presença. Maria Lúcia Fatorelli, e visite de novo www.dívida-ou-IFEM, como você fala, dívida-IFEM, Auditoria Cidadã, sem o tio.org.br. TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença.